A gente começa com um conjunto não vazio de alternativas e a gente supõe que seja finito, né? E que tem pelo menos 3 alternativas. Tá? Tem um candidato A, B e C, no mínimo 3. Né? Porque se tiver 2, fica mais tranquilo, né? Você usa o método majoritário e pronto, né? Mas com 3 ou mais, aí já começa a aparecer problemas, né? O conjunto dos eleitores vai ser denotado pela letra A, né, que a gente chama de sociedade, tem pelo menos 2 eleitores, obviamente, o número é N. A gente tem modelos em que o conjunto dos eleitores é o infinito enumerável. Isso não é uma mera generalização matemática, é um artifício teórico para você lidar com uma abordagem distribucional do problema. Tá? Então, toda vez que vocês virem infinitos agentes em economia, não é porque não existem infinitos agentes do mundo, né? Não, é essa abordagem distribucional. Tá? Então, você pode aproximar por funções de distribuição contínuas, né? Basicamente isso, mas não precisa. Muito bem. Os eleitores, eles têm ordenações de preferência sobre os candidatos. Cada eleitor vai pegar os candidatos e vai fazer uma ordenação, né? A gente vai supor que essa ordenação ela é transitiva. Né? Ela é transitiva. A gente está usando aqui uma notação, o conjunto das relações de preferências é um subconjunto de x cartesiano x, em que x é o conjunto das alternativas. O que é isso, né? É uma maneira de você enxergar uma relação de preferência sobre um conjunto x de escolhas, né? É você dizer que essa relação é um subconjunto de x cartesiano x, no seguinte sentido, né? Um elemento xy pertence a esse conjunto se e somente se você tiver essa ordenação aí, tá? Nas notas do caderno, em vez de usar esse símbolo, eu estou usando a letra R, tá? Para simbolizar a relação. Tá? E às vezes a letra P quando é uma relação estrita. Isso aqui, por exemplo. Tá ok? Então, vamos lá. Escolha social. O que a gente tem? A gente tem o conjunto de candidatos ou alternativas. Você tem um conjunto de eleitores, sociedade. A gente vai supor que tem pelo menos 3 alternativas e pelo menos 2 eleitores. Os eleitores possuem ordenações de preferência sobre os candidatos, né? Então, a gente vai ter aqui uma ordenação de preferência do agente I sobre as alternativas disponíveis. Né? Então, o que é um critério de votação, né? Que a gente chama aqui de função de bem-estar social, né? Social Welfare Function, agregação de preferência, ou regra de agregação de preferência. Isso é basicamente uma aplicação F que associa
a cada lista de preferências uma preferência. Tá? Então, vocês estão vendo que nós estamos supondo aqui preferências estritas. Nós estamos excluindo a possibilidade de indiferença. Isso é para ficar mais simples a exposição. Tá? Isso não é nenhuma restrição grave, não. Tá? Isso não muda nada. Aí, isso daqui a gente vai chamar, né? Isso aqui é o que nós chamamos um perfil de preferência. É um perfil de preferências. Vocês vão ver o termo profile, tá? Preference profile. Então, esse é um perfil. O conjunto das preferências, a gente vai denotar por esse símbolo aqui, ó, um P estilizado. Cada preferência fica num conjunto de preferências, né? Então, como são N, é um cartesiano, é um vetor, né? Então, fica aqui na potência N, tá? Então, a gente pode dizer que uma função de bem-estar social ou uma regra de agregação de preferência, isso é uma aplicação desse conjunto dos perfis de preferência sobre uma preferência. Né? Então, você pergunta aos eleitores quais são as suas ordenações, eles respondem. Aí você dá uma ordenação. Essa ordenação vai ordenar os candidatos. Né? Como é que você ordena os candidatos? De acordo com uma relação binária, por exemplo, um método de votação. Tá? Então, o Arrow, ele listou uma série de axiomas. Aqui, qualquer critério de votação ou função de bem-estar social deveria satisfazer. Tá? Então, a lista é a seguinte: axiomas de Arrow. Tá? A gente tem 4 axiomas. Vou listar aqui. Aparecem as siglas aqui, ó. ND. O que é isso aqui? Unrestricted domain, domínio irrestrito. Weak Pareto Principle, princípio fraco de Pareto. Independência das alternativas irrelevantes. Estou colocando aqui os acrônimos em inglês, tá? Independence of irrelevant alternatives. E, finalmente, não ditadura, non dictatorship. O que significa cada um desses axiomas, né? Domínio irrestrito significa que você não tem qualquer restrição sobre o domínio da função de bem-estar social, social welfare function, ou a preferência agregada. O que significa você não ter qualquer restrição? Qualquer perfil de ordenações individuais de preferência pode ser um ponto no domínio dessa função. Ou seja, não existe qualquer restrição às ordenações que os indivíduos possam expressar. Porque se tivesse, seria como se a regra dissesse assim, olha, você não pode ter essa ordenação de preferência aí. Por exemplo, você não pode colocar esse candidato como o seu candidato maximal. Tá? Você é proibido de colocar esse candidato como candidato maximal na sua ordenação de preferência. Então, você teria uma restrição sobre isso. Né? Então, esse axioma tem a ver com o respeito à liberdade que o cidadão tem de ordenar livremente os candidatos disponíveis segundo a sua própria vontade
e preferência. O princípio fraco de Pareto, ou critério da unanimidade, também tem esse nome, é o seguinte: qualquer método de votação ele tem que ter a seguinte característica. Se diante de duas alternativas, x e y, a alternativa x obtiver uma preferência unânime, ou seja, esse 100% do eleitorado, diante da escolha entre x e y, escolher x, o resultado da eleição entre x e y tem que ser x. Então, a ordenação social, ou a preferência agregada, tem que respeitar as preferências quando elas são unânimes. Né? O terceiro axioma, a independência das alternativas irrelevantes, é uma tradução literal da expressão em inglês, mas que, na verdade, deveria ser traduzida assim: a independência em relação às alternativas que deveriam ser consideradas irrelevantes. Basicamente diz o seguinte: a preferência agregada ela é uma relação binária, a gente sabe disso. Então, ela compara duas alternativas, de duas em duas. Então, diante das alternativas x e y, a preferência agregada só pode depender das preferências dos indivíduos entre x e y. Então, uma terceira alternativa não deveria influir na decisão coletiva sobre x e y. Apenas as decisões individuais ou dos eleitores sobre x e y é que deveriam impactar na decisão coletiva. Tá? Então, qualquer outra alternativa que não seja x e y deveria ser considerada irrelevante para essa decisão coletiva. Tá? Então, a gente chama isso de axioma da independência das alternativas irrelevantes. E a não ditadura significa que você não pode ter um eleitor, um membro da sociedade, de tal sorte que o elemento maximal da preferência agregada, ou seja, o vencedor da eleição, a gente sabe que esse vencedor depende da agregação de preferência ou do critério de votação, que depende das ordenações individuais. Então, dado um certo perfil, tá, os eleitores são livres para expressar qualquer ordenação, e quando eles expressam, e você tem um perfil de preferências, então não pode existir um eleitor tal que, qualquer que seja o perfil de preferências da sociedade, o vencedor da eleição seja sempre o elemento maximal desse eleitor, de acordo com com a sua respectiva ordenação de preferência. Então, por exemplo, vamos supor que tem 3 eleitores, aí você tem os 3 eleitores, tem uma ordenação coletiva. Aí, esse eleitor número 1, ele tem um elemento maximal, o melhor de todos, é o X. Aí, o vencedor aqui foi X. Não, mas suponhamos que tenham expressado outra ordenação. Aí deu uma outra preferência agregada. E esse eleitor aqui, ele tem um certo elemento maximal, que é X. Aí o vencedor é X. Não, mas pode ter acontecido de terem tido um outro perfil de preferência. A preferência agregada foi essa aqui. Só que esse eleitor número 1, ele tem, nesse perfil de preferência, ele tem um elemento maximal, que é Y. E o vencedor aqui é Y. Mas pode ter sido diferente, né? Pode ter sido isso aqui. Tá. Aí deu uma outra ordenação agregada, só que esse eleitor número 1 tem aqui um elemento maximal nesse perfil de preferência, que é o Z. Aí o vencedor aqui foi Z. Ou seja, não importa o perfil de preferências. O vencedor da eleição será sempre o elemento maximal
de um eleitor específico, que aqui no caso, o nosso exemplo é o eleitor número 1. Tá? Então, quando isso acontecer, é porque esse eleitor número 1 é dito um ditador. Tá? Tá claro? Tá sim, professor. Ok. Tá voltando. Tá. Então, formalmente, como é que a gente escreve esses axiomas, né? Voltando aqui no texto. Voltando no texto. A gente tem esse aqui, ó. Então, sempre lembrando que a gente está fazendo essa analogia, né? Aqui na exposição de texto, tá, nós estamos admitindo preferência, tá? É com indiferença. Mas, para a gente demonstrar, a gente vai fazer só com preferência estrita, tá? Que é a notação geral. Então, vamos enxergar a social welfare function como sendo uma aplicação, tá? Ela tem domínio irrestrito, ou seja, o domínio dessa função, dessa aplicação, é o cartesiano do conjunto das preferências N vezes, né? Então, essa preferência social, essa aqui, está definida para qualquer perfil de preferências individuais. Princípio fraco de Pareto, ou critério de unanimidade, diz que para quaisquer duas alternativas, se todos os eleitores preferem estritamente x a y, então a preferência agregada tem que preferir x a y. Independência das alternativas irrelevantes, seja aqui um outro perfil de preferências sociais, né? Desculpa. Seja aqui um outro perfil de preferências, né? E aqui a respectiva preferência agregada, tá? E sejam x e y duas alternativas. Então, se todo mundo prefere x a y no perfil original e prefere x a y no outro perfil, então o x tem que ser preferido a y nos dois perfis. Esse axioma pode ser reescrito dizendo-se que a ordenação social depende apenas das ordenações privadas dos eleitores sobre x e y, tá? Que foi o que eu expliquei para vocês. Tá? Então, o resultado da votação entre x e y só pode depender das preferências individuais sobre x e y. E a não ditadura, finalmente, não existe um eleitor tal que, para quaisquer duas alternativas, se aquele eleitor prefere x a y, então a preferência agregada vai escolher x contra y, tá? Sem importar quais sejam as ordenações dos outros eleitores. Tá? Então, os axiomas de Arrow, axiômata é o plural de axioma, tá? Axiômata é o plural de axioma. Né? Axioma, axiomas, né? Então, são critérios plausíveis que qualquer critério de votação deve satisfazer. Ok? Muito bem, para demonstrar o teorema de Arrow, a gente vai precisar de algumas definições. Em primeiro lugar, uma coalizão é um grupo de eleitores, tal como no equilíbrio geral. Vamos denotar por F o conjunto de todas as coalizões, ou das coalizões possíveis. Tá? Esse conjunto F ele é dito uma álgebra se satisfizer essas condições aí. Dadas duas coalizões possíveis, essas coalizões podem se juntar. Isso é possível. Dadas duas coalizões possíveis,
a interseção dessas duas coalizões é possível também, ou seja, qualquer cidadão pode pertencer a duas ou mais coalizões, ou quantas coalizões ele quiser. Tá? E a terceira diz que, dada uma coalizão, o seu complementar também é uma coalizão possível. Ou seja, se os indivíduos formam um grupo, né, os indivíduos que não fazem parte desse grupo podem ser considerados como uma coalizão contrária, né, ou complementar. Um exemplo de álgebra booleana, né, a álgebra booleana, é o conjunto de todos os subconjuntos. Então, o que é esse negócio aqui, f igual a 2a? Isso aqui é um símbolo matemático. É aqui que eu estou. Por exemplo, você tem A igual a 1, 2 e 3. Então, o que é o conjunto das partes de A? São todos os subconjuntos possíveis. Então, tem o cidadão número 1 sozinho, né? Eu vou usar essa barrinha aqui para não ficar escrevendo toda hora com chaves, né? Porque confunde um pouco. Então, vamos colocar uma barrinha em cima, fica mais visível. Indivíduo 2 sozinho, o 3 sozinho, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3, 1 com 2 com 3 e o vazio. Esse é o chamado conjunto das partes. Então, trivialmente, isso é uma álgebra booleana. Tá? Porque é o conjunto mais geral possível de subconjuntos de A. Mas existem outros, né? Outros menos triviais. Vamos ver um menos trivial aqui, né? Que poderia ser uma álgebra que não seja, aqui no caso, o conjunto das partes. Por exemplo, isso aqui, ó. Conjunto formado pelo cidadão número 1 sozinho e o 2 com 3. Então, a gente pode ver que as propriedades elas são opa, e 1 com 2 com 3. Vazio. Isso aqui é uma álgebra, porque as propriedades que têm que ser satisfeitas são essas aqui, ó. Tem que ser fechado para união, interseção e complementação. Então, se você pegar aqui a união de quaisquer dois grupos, por exemplo, um sozinho com 2 e 3, isso dá 1, 2, 3, que está aqui. Se você pegar o 2 e 3 com 1, 2 e 3, isso dá 1, 2 e 3, que está aqui. Se pegar 1 com 1, 2, 3, isso dá 1, 2, 3, que está aqui. Tá? 1, 2, 3 com vazio dá 1, 2, 3. Então, a união de quaisquer dois elementos em F está em F. E a interseção? Por exemplo, a interseção de 1 com 2 e 3 é vazio, está aqui. A interseção de 1 com 1, 2 e 3 dá 1, que está aqui. A interseção de 2 e 3 com 1, 2 e 3 é 2, 3, que está aqui. De 1, 2 e 3 com vazio é vazio, que está aqui. De 2, 3 com vazio é vazio. E de 1 com vazio é vazio, que está aqui. Então é fechado para interseção. E se você tiver uma colisão qualquer, o complementar também está aqui dentro. Por exemplo, pega o 1, só formado por esse eleitor aqui. O complementar dele é 2, 3, está aqui. Pega o 2, 3, o complementar dele é 1, que está aqui. Pega 1, 2, 3, o complementar dele é vazio, que está aqui. Pega o vazio, o complementar é 1, 2, 3, que está aqui. Então, isso aqui é uma álgebra também. Né? Só que essa aqui permite todas as colisões, essa aqui não. Por exemplo, nessa aqui de baixo, não pode ser formada uma colisão entre os indivíduos 1 e 2. Nem entre os indivíduos 1 e 3. Não pode. Um tem que ficar isolado, sozinho. Tá? Ele não pode se juntar com 2, nem pode se juntar com 3. Então, vamos lá. Como é que eu vou para frente aqui? Agora, uma definição importante, né? Seja uma social welfare function, né? Uma função bem-estar social, tá? Ou uma agregação de preferência, e seja um x e y quaisquer duas alternativas. E seja de uma coalizão possível. Tá?
Então, você já deu uma coalizão possível. Tal que, para todo membro dessa coalizão D, o X seja preferido a Y, e para todo não membro, ou seja, para todo cidadão que não pertença a essa coalizão, o Y seja preferido a X, seja o contrário. Tá? Então, se nessas circunstâncias acontecer de a preferência agregada escolher X contra Y, ou seja, respeitando a decisão unânime da coalizão D, então a gente diz que essa coalizão D é decisiva ou decisória por X contra Y. A maneira mais simples de você entender isso aqui é você fazer a seguinte pergunta. Né? Você tem os eleitores. Entre os candidatos X e Y, quem vocês preferem? Então, você tem ali 1, 2, 3, 4, 5 eleitores. Aí vamos dizer que um prefere o X, a Y, vamos colocar aqui o 2, 3, 4, preferência 5. 2 também, o 4 também, só que o 3 e o 5 preferem Y. Tá? Então, você tem uma coalizão que é formada pelos elementos 1, 2 e 5. E tem um complementar, que é 3, perdão, aqui é 1, 2 e 4. E aqui tem um complementar que é 3 e 5. Então, você pergunta qual que é a ordenação coletiva. A ordenação social é essa aqui. Entre x e y, o que ela decide? O x é preferido a y. Então, nesse caso, a gente diz que a coalizão D ela é decisiva. Decisiva ou decisória em favor de x contra y. Tá? Ok? É sempre possível, dada uma coalizão D, né, que tenha uma preferência unânime, você definir a coalizão contrária, que obviamente vai ter que ter a preferência contrária. Né? Porque nós estamos supondo aí preferências completas também, né? Os indivíduos tomam uma decisão sobre qualquer parte x e y. Então, esse é um conceito importante na demonstração do teorema de possibilidade de Arrow. Finalmente chegamos no teorema da impossibilidade de Arrow, né? Da demonstração. Tá? A demonstração ela está dividida, né? Eu dividi aqui em 15 passos. Tá? O que diz o teorema de impossibilidade de Arrow? Diz o seguinte, não existe agregação de preferência que satisfaça simultaneamente os axiomas de Arrow. Não existe. Então, não importa, você pode fazer o malabarismo que você quiser, inventar um critério de votação e tentando respeitar aqueles axiomas, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não adianta. Né? A estratégia da demonstração é a seguinte, né? A gente começa com uma coalizão decisiva sobre um par XY qualquer. E aí a gente vai provar que essa coalizão é decisiva sobre qualquer par. Em seguida, a gente vai tomar um subconjunto decisivo dessa coalizão inicial sobre um par de alternativas e concluir a mesma coisa. Então, a gente vai subdividindo cada vez mais essa coalizão decisiva até chegar a uma coalizão que vai ser formada por um único indivíduo. Ao longo desse processo todo, a gente vai usando os axiomas todinhos. Na hora que chega numa coalizão formada por um único indivíduo, tá? Essa coalizão vai ser decisiva e isso é exatamente a definição de ditador. Tá? Então, e aí você mostra que você não pode
assumir esses axiomas simultaneamente. Tá? Eventualmente, um deles será violado. O axioma que foi escolhido aí para se demonstrar a violação é o da não ditadura, tá? Segundo a demonstração original do Arrow. Mas você poderia, logicamente, fazer um argumento violando qualquer um outro. Tá? Isso criou na literatura uma sobreexpectativa, uma sobreimportância desse axioma aí. Tem uma literatura alternativa de um cara chamado Andranik Tangiani, que é um russo, Andranik Tangiani, em que ele, na verdade, ele interpreta assim, né? Você não precisa necessariamente imaginar que esse ditador é alguém que está impondo a decisão, mas ele pode ser visto como um representante da decisão social. Então, para isso, basta você enxergar o eleitorado do ponto de vista distribucional. Então, da forma como está definido matematicamente esse conceito, você permite as duas alternativas, né? As duas interpretações. Portanto, é uma questão de como é que você está enxergando ali. Tá? Então, para você realmente falar de ditador, ele estabelece uma outra condição, que é muito mais forte, que ele chama de ditador propriamente dito, ou ditador próprio. Tá? Aí sim você teria o ditador, mas da forma como está definida a ditadura ali, não necessariamente é um ditador no sentido pejorativo do termo. Tá? Para isso, você tem uma abordagem matemática um pouco mais complexa, que é justamente a abordagem algébrica, tá? De filtros e ultrafiltros. Filtros e ultrafiltros. Essa abordagem ela começou lá nos anos 70, com alguns caras importantes, né, na área de social choice, generalizando esse teorema de Arrow, né, mostrando que quando você tem um conjunto enumerável, infinito de eleitores, lembrem que isso é simplesmente trocar o enfoque. Você olhar o eleitorado de forma distribucional, que é o que a gente faz normalmente na vida, né, que é você dizer, tantos por cento dos eleitores pensam assim, tantos por cento pensam assado. Aí os axiomas, sim, serão consistentes entre si. Então não teria problema algum. Tá? Mas você precisa o infinito enumerável, pelo menos infinito enumerável. Tá? Ou seja, é uma maneira de você dizer que você, se tiver sociedades muito grandes, então esse teorema de impossibilidade de Arrow não é realmente uma impossibilidade. Tá? No texto, ele fala sobre isso, né? Mas não vou falar em classe, porque é um tópico adicional, né? É um plus que vocês estão tendo aí. Aqui nas notas tem isso. Aqui na frente eu dou essa abordagem algébrico-booleana. Aqui na frente. Aqui, né? A partir daqui. Tá? Então, essa parte aqui eu não vou dar em sala, essa abordagem, e, portanto, não vou cobrar. Essa abordagem permite uma demonstração não só desse teorema, mas como o de Fishburne também, né, que é o caso infinito, de maneira muito mais simples. Muito mais simples. Fica trivial, é uma coisa impressionante. Tá? Mas para isso aqui você precisa uma certa noção de álgebra, ter um teorema
né, da projeção, famoso, né? Então, eu dou essa abordagem aqui nas notas, né? As notas, mas não vou cobrar de vocês. É para quem quiser ver, tem aqui, tá? O que eu chamo aqui de teorema de possibilidade de Fishburne, né? Porque o Fishburne, lá nos anos 70, ele provou que se o eleitorado for pelo menos infinito numerável, então, sim, existe uma agregação de preferência que satisfaz todos os axiomas de Arrow. Então, o problema do teorema da impossibilidade de Arrow está na cardinalidade do eleitorado, não nas regras de votação em si, nos problemas inerentes, né? Tá? Voltando. Então, na demonstração. Vamos lá. Então, a estratégia da demonstração é essa, né? A gente vai partir de uma coalizão decisória sobre um par e vai mostrar que ela é decisória sobre qualquer par. Aí, dentro dessa coalizão decisória, vão tomar uma outra subcoalizão decisória sobre um par e provar a mesma coisa. Isso permite a gente ir subdividindo essa coalizão decisória até chegar numa coalizão decisória formada por um único indivíduo, que é, por definição, o ditador. Então, bom, sempre lembrando que ao longo do processo, a gente vai usar todos os axiomas. Um deles é o domínio irrestrito. Então, a gente vai ficar variando as ordenações de preferência aqui, porque é possível isso, tá? Porque a gente tende a ficar um pouco confuso, às vezes, nessa demonstração, se você meter na cabeça que você começou com uma certa ordenação individual de preferência e tem que terminar com ela até o final. Não, você tem domínio restrito. Então, você pode expressar, né, uma outra ordenação em qualquer caso, né? E é isso que vai gerar o problema. Então, vamos começar. Passo 1. Seja D uma coalizão decisiva por X contra Y. Isso existe? Sim. Basta você fazer o que eu fiz agora há pouco ali, né, alguns minutos atrás. Né? Você pergunta para a sociedade, entre X e Y, o que vocês preferem? Uma parcela vai dizer X, a outra vai dizer Y. Então, aquele se é X, você junta tudo num bolo só e chama de D, D de W. Então, essa é uma coalizão decisiva. Desde que a decisão agregada tenha sido X, né? Então, todo mundo tem ali, aí vê o agregado, né? Porque você tem as ordenações individuais sobre X e Y. A decisão agregada só depende dessas ordenações individuais sobre X e Y. Então, a ordenação agregada vai dizer alguma coisa. Quem vence, o X ou Y. Aí, vamos supor que tenha sido X. Aí, quem votou no candidato vencedor? Chama-se coalizão de D. Tá? Então, ela sempre existe. Tá? Dado o axioma do domínio irrestrito, podemos supor o seguinte: mas tem terceiras alternativas aqui, né? Tem uma alternativa Z. Vamos supor que todo mundo que votou no vencedor, tá, que está na coalizão D, tá, que certamente prefere X a Y, quando ele considera uma terceira alternativa Z, ela põe lá no final. Então, você tem uma ordenação X, Y e Z, para todo mundo que está na coalizão D. E que todo mundo que não está fora de D, que foi a coalizão que perdeu, que preferia Y a X, coloca o Z no meio. Tá? Coloca o Z no meio. Como a coalizão D é decisiva, a preferência social de X contra Y é X preferida a Y, tá? Porque ela é decisiva, está da definição que está no passo 1. Tá? Isso estou fazendo aqui é o passo 3. Agora, passo 2 é você supor como as pessoas pensam aqui com alternativa Z. Tá? Agora, pelo critério fraco de Pareto, o Y é preferido a Z. Por quê? Porque, olha só, todo mundo aqui, ó, tanto os membros da coalizão A preferem Y a Z,
como também os que não estão em A preferem Y a Z. Então, diante das alternativas Y e Z, existe uma preferência estrita unânime de Y contra Z. Então, pelo critério do princípio fraco de Pareto, a preferência agregada tem que escolher o Y contra Z. Agora, por transitividade, o que você tem? O X é socialmente preferido a Z. Pois, por 3 e 4, vamos ver aqui, né? Por 3 e 4, esses passos anteriores, o X é preferido a Y. Vamos ver aqui. Estou lendo aqui. Vamos ver aqui. Por 3 e 4, o X é preferido a Y e Y é preferido a Z. Bom, Y preferido a Z está aqui, ó, pelo passo 4. Socialmente, né? É a preferência social. E pelo passo 3, o X é preferido a Y, socialmente. Então, a gente está supondo que a ordenação agregada ela é uma ordenação racional, né? Então, vale a transitividade. Se o X é preferido a Y e é preferido a Z socialmente, então, socialmente, o X tem que ser preferido a Z. Passo 6. Ora, por 2 e 5, a gente tem isso aqui. Aí eu vou ter que copiar, porque ficar voltando página. Passo 2 e passo 5. Vamos fazer aqui. Ó. Copiar isso aqui. Colar aqui. Ó. Que vocês enxergam 2 e 5. Está aqui. Então, o que ele está dizendo? Passo 6 é o seguinte. Pelos passos 2 e 5, quais são os passos 2 e 5? Está aqui, ó. Passo 2 e 5. A gente tem o seguinte. O X é preferido estritamente a Z para todo agente pertencente à coalizão D. Né? O X, o Z é preferido a X para todo elemento não pertencente a D. Vamos ver isso aqui, ó. Todo elemento de D, aqui, ó, entre X e Z, prefere o quê? X preferido a Z, que é isso aqui. E os que não estão em D, eles preferem Z a X. Só que a preferência social, qual foi diante de X e Z? Diante de X e Z, tá aqui, né? X e Z, tá aqui, ó, o passo 5. O X é preferido a Z. Vou colocar aqui a ordenação social. Então, veja que, por definição de coalizão decisória, a gente começou com uma coalizão decisória D por X contra Y. Por X contra Y. Tá? Aqui, ó, por X contra Y. Introduzimos uma terceira alternativa Z e mostramos que essa coalizão também é decisória por X contra Z, porque a preferência social foi X contra Z, todo mundo que está em D prefere exatamente o X contra Z e todo mundo que está fora prefere o contrário. Então, você aplica precisamente a definição de coalizão decisória. Ou seja, a coalizão decisória D é essa coalizão D, que era inicialmente decisiva por X contra Y, também é decisiva por X contra Z. Tá? Não importando Y. Não importando a decisão. Não importa mais a posição relativa de Y aqui. Então, a gente provou o seguinte,
que, a partir de uma coalizão decisória sobre um par de alternativas, essa coalizão tem que ser decisória sobre qualquer par de alternativas. Tá? Então, esses passos de 1 a 6, eles serão importantes. Tá? Porque agora a gente vai cair num looping. É um looping contrativo, né? Olha só. Passo 1 a 6 é importante. Como x é finito, tá? O conjunto de alternativas é finito, repetindo os passos 1 a 6 tantas vezes quantas sejam necessárias, concluímos que a coalizão D é decisiva sobre qualquer par de alternativas. Tá? Porque a gente fez isso com Z, né? Começou com x e y, aí considerou um Z. Mas e se entre as alternativas tiver um W? Então, você vai colocar o W ali e você vai provar que a coalizão é decisiva sobre W também, né? X contra W. Então, isso porque você colocou um Z, como é que chama? Um Z arbitrário aqui. Então, vale para qualquer Z dentro desse conjunto. Logo, a conclusão. A coalizão D é decisiva sobre qualquer par de alternativas. Primeira marca importante, né, na jornada. Vamos para o passo 8. Pelo axioma da não ditadura, quantos membros devem existir na coalizão decisiva D? Pelo menos 2. Porque se tivesse um, seria o ditador. E a gente está assumindo que não existe ditador. Passo 9. Subdivida D em 2 partes agora. Tá? Então, aquela coalizão decisória, você vai dividir em 2 partes. S e T, uma partição disjunta. Então, você tem a sociedade A, tem aqui o vermelhinho, que é D. Aí tem o complementar de D, que é o D complementar que está aqui, só que o D se subdividiu em 2, S e T. Tá? Agora, pelo axioma do domínio irrestrito, a gente pode supor o seguinte, olha, agora eu posso supor que esses indivíduos têm certas ordenações. Elas são permitidas, nada impede, existe liberdade total. Né? Então, vamos supor aqui, ó, que os membros aqui é de S, né? Bom, os membros de D complementar, né? Eles vão ter o seguinte, Y preferido a Z preferido a X. Y preferido a Z preferido a X. É exatamente essa que está aqui. Ó. Y preferido a Z preferido a X. Tá? Agora, os membros de D, você vai ter X preferido a Y preferido a Z, que é essa que está aqui, ó. X preferido a Y preferido a Z. Só que, como existe liberdade de pensamento, essa ordenação aqui, na verdade, ficou só para o grupo S, o subgrupo S. Agora, o subgrupo T mudou, colocou o Z preferido a X preferido a Y. Então, em vez de colocar o Z no final, colocou na frente, mantendo o X contra Y. Tá? Você pode fazer isso? Pode, porque existe liberdade de pensamento, que é o axioma do domínio irrestrito. Ok? Esse foi o passo 9, fazer essa subdivisão na coalizão decisória. Passo 10, com relação ao par Y e Z, aqui do passo 9, só há 2 possibilidades para a escolha social. Tá? Com relação a Y e Z, que estão aqui, só há 2 possibilidades. Ou Z é estritamente preferido a Y, ou Y é fracamente preferido a Z. Tá? Então, você está lidando com uma ordenação social que você está supondo que é racional. Então, você só tem 2 possibilidades. Ou Y, opa,
y é preferido a z, ou o z é estritamente preferido a y. Só tem essas duas possibilidades aí. Tem mais. Né? Por enquanto, só raciocínio lógico, né, gente? Então, tá aí. Passo 10 é simplesmente você observar isso. Passo 11. Fica muito baixo aqui. Se o z... Bom, então vamos ver o que vai acontecer em cada caso. Nesse caso e nesse. Então, vamos começar pelo segundo aqui. Ó. Se o z for preferido a y, então, dado que z... Eu tenho que voltar lá para um 9, né? Acho que nós vamos fazer assim. Eu tenho que considerar esse passo 9 aqui, para vocês enxergarem. Copiar só o 9 e 10. Todo mundo ouvindo aí? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Beleza, então vamos lá. Aí eu passo... Ele não copiou errado. Olha 10. Agora sim. Está aqui o 9 e 10. Aí o que o passo 11 faz? O passo 11 faz o seguinte. Vamos analisar esse caso aqui. Ó. Tá? Então, se o z é preferido a y socialmente, então, dado que o z é preferido a y por todo elemento da coalizão T, onde é que está a coalizão T? A coalizão T está aqui, ó. T. Então, a coalizão T está ali, né? Está aqui, ó. O que o pessoal que pertence à coalizão T pensa? Entre Z e Y. O Z é preferido a Y, está aqui, ó. O Z é estritamente preferido a Y, está aqui. Então, como todo mundo que está em T prefere Z a Y, né? E todo mundo que não está em T e todo mundo que não está em T, que são esses outros dois, o S e o complementar de D, entre Z e Y prefere o quê? Olha, todo mundo que está em S prefere Y a Z. E todo mundo que está no complementar de D prefere Y a Z. Então, o Y é preferido a Z para todo elemento não pertencente a T. Ora, o que é isso, se não você dizer que a subcoalizão P é decisiva sobre Y contra Z. É decisiva sobre Y contra Z. Então, nesse caso aqui, se acontecer isso, Z é socialmente preferido a Y, então a coalizão T, a subcoalizão T, essa que está aqui, ó, ela será decisiva sobre Y contra Z. E se acontecer o outro caso? Se for o Y fracamente preferido a Z, que é esse outro caso aqui. Ó. Então, seja esse caso aqui, né? Vamos considerar esse caso aí agora. Considere esse caso aí, seja então. Ora, no passo 9, o que a gente tem? No passo 9, o X é preferido a Y, da parte de todo agente que está em S.
e T. S e T. Mas, você vai ver isso, mas, para os que não estão nisso daí, a S união T, que é? Isso aqui é o D, né? É a mesma coisa. Mas o Y é preferido a X para todo mundo que não está em D. De fato, vamos ver aqui, em 9, eu estou comparando o que aqui, né? X com Y. X com Y. Então, X com Y está aqui, ó. Todo mundo que está no S e que está no T, S união T, que é o D, né? Prefere X a Y. X a Y, X a Y. E todo mundo fora prefere Y a X. Está aqui. Então, até aí, tudo bem. Foi exatamente o que a gente falou aqui, ó. Tá? Em outras palavras, temos S união T é o D, né? Agora, como o D é decisivo por X contra Y, lá do passo 3, então, isso aqui é passo 3, né? Então, socialmente você tem X preferido a Y. Agora, por transitividade, né, você tem o seguinte, né? O X é socialmente preferido a Y. Quando eu não uso aqui um subíndice A, tá, para poder indicar o agente, o indivíduo, é a preferência agregada. Então, você tem X preferido a Y, Y fracamente preferido a Z. Portanto, por transitividade, o X tem que ser estritamente preferido a Z. Tá? X tem que ser estritamente preferido a Z. Ora, pelo passo 9, lá em cima, o X é preferido a Z da parte de todo agente em S. E o Z é preferido a X da parte de todo agente que não está em S. De fato, vamos ver um 9 aqui, ó, e vamos ver o que o pessoal lá no 9 pensa em X e Z, com relação a X e Z. Aqui você tem o pessoal que está na coalizão S, entre X e Z, prefere o quê? Prefere o X. Tá aqui, ó. E os que não estão em S, ou seja, em T e o complementar de D, entre X e Z, preferem, ó, Z preferido a X, Z preferido a X. É o contrário. Então, todo mundo que está em S prefere X a Z. E todo mundo fora de S prefere Z a X. Prefere Z a X. Tá? O que se implica, então? Né? Logo, S é decisório. É decisório por X contra Z. Porque a preferência social aqui, ó, é X contra Z. E quem prefere X contra Z é todo mundo que está em S. E todo mundo que está fora é Z. Então, por definição, o subgrupo S é decisório contra Z. Juntando esse passo 12, né? Esse foi o passo 12. Com o passo 11, o que tem? Olha, a gente aqui no passo 10 tinha só essas duas possibilidades. No primeiro caso, você tem o seguinte, olha, essa coalizão decisória aqui, o D, foi subdividida em duas, S e T. Agora, você só tem essas duas possibilidades sociais aqui. No primeiro caso, você conclui que a coalizão S é decisória sobre um par de alternativas. No segundo caso, é a coalizão T que será decisória sobre um par de alternativas. Tá? Daí, o passo 13, e conclui o seguinte. O passo 13, ele já conclui, portanto, que
a coalizão decisiva ou decisória D pode ser convertida em um subconjunto estrito decisório, ou S ou T. Então, você tem essa conclusão. Pode ser subdividido em grupos menores e pelo menos um desses dois grupos menores, ou um ou outro, não necessariamente algum, será decisivo sobre um par de alternativas. E aí, meus caros, a gente volta lá no passo 1, porque é a mesma situação. Só que, em vez de ser essa coalizão decisória D, vai ser uma outra menor do que ela. E você repete todos os passos de 1 a 13 de novo, para subdividir essa coalizão decisória de novo. Então, passo 14 é o seguinte: repita os passos de 1 a 13 para essa coalizão decisiva menor. Como a cardinalidade do conjunto de agentes é finita, é o número n, chegaremos, após um número finito de passos, a um conjunto decisivo formado por um único indivíduo. Porque você começou com uma coalizão decisória de, sei lá, 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Aí você subdividiu, você tem uma coalizão decisória lá, e por aí vai. Então, vai chegar, após o número finito de passos, você tem uma coalizão decisória formada por um único indivíduo. Tá? E esse indivíduo, por definição, é o ditador, porque o que é o ditador, se não uma coalizão decisória formada por ele mesmo? Logo, você não pode ficar supondo os axiomas de Arrow simultaneamente, Algum deles tem que ser violado. Então, se você tem uma ordenação de preferência agregada que preserva a racionalidade, necessariamente alguns desses axiomas será violado. Você tem uma ênfase muito grande na não ditadura, mas, na verdade, o axioma mais problemático aqui é a independência das alternativas irrelevantes. Esse sim é o mais problemático, porque o axioma mais forte não é o da não ditadura, Você tem um ditador, Na verdade, é a independência das alternativas irrelevantes, porque ela sim parece implausível, ao contrário do que dissemos antes, Por que ela é implausível? Porque ela está dizendo que a expressão das suas preferências sobre dois candidatos não depende da influência de um terceiro candidato. Então, é o que nós chamamos comumente de voto útil. Você prefere um candidato a outro, mas aí, diante das circunstâncias, você acaba invertendo essa ordenação para poder evitar a eleição de um terceiro, por exemplo. Então, isso é o chamado voto útil. Então, temos aí a demonstração do teorema de impossibilidade de Arrow.